Indeferimento da petição inicial por ilegitimidade da parte. Este é o tema desse vídeo que integra a nossa playlist sobre indeferimento da petição inicial. Esse tema é de fundamental importância para a gente que está começando a nossa carreira jurídica. Então, se você está no primeiro ano do curso de Direito, ele já é importante para você. Se você quer aprender a redigir, e você precisa aprender a redigir se quiser passar na OAB ou conseguir um estágio, esse tema não pode ser esquecido nem adiado. Aqui nessa playlist você vai encontrar as outras hipóteses de indeferimento da petição inicial. O que é indeferimento da petição inicial e outros mais. Se você quer, no entanto, aprender a redigir petição inicial, eu tenho uma excelente notícia para você. Bom, eu espero que ainda haja tempo. Quando eu gravo esse vídeo, eu estou com as inscrições abertas para o curso de petição inicial online. Petição inicial online do zero. Isso significa que se você nunca redigiu nada, você vai aprender comigo a redigir. Esse curso, ele se dá durante um sábado, nós ficamos juntos durante um sábado, onde você vai aprender a redigir uma petição inicial e depois você vai produzir uma petição, vai enviar para mim. Eu vou corrigir com muito carinho e eu vou dizer aonde e o que você precisa melhorar, se é que você precisará melhorar alguma coisa. Mas, se você tem interesse nesse curso, corre. Aqui tem um formulário, preenche, porque eu só tenho 10 vagas. E eu não quero muitos alunos, no máximo de 15, porque eu vou corrigir sua produção, como já disse. Vamos lá, então. Para o tema, indeferimento da petição inicial quando a parte for manifestamente ilegítima. Essa previsão legal está no artigo 330 do CPC. Você já pegou o seu vadimeco, não é? Já, tenho certeza que sim. Se não, pausa de praxe, corre lá, pega seu vadimeco. O legislador foi muito cuidadoso, porque ele falou manifestamente ilegítima. Quando a parte for manifestamente ilegítima. O que é isso? E qual é a consequência disso? Eu já adiantei para você, porque o tema é esse, a petição será indeferida se a parte for manifestamente ilegítima. O nascedouro dessa previsão legal está, no entanto, no artigo 17 do CPC. É ele que diz que para postular em juízo, você já deve estar lendo no seu vadimeco, é necessário que se tenha interesse, esse interesse é interesse processual, a gente vai ver no próximo vídeo, e que a parte seja legítima. Observe que quando ele fala que é preciso legitimidade, ele está falando dos dois polos, autor e réu. Então, quando o 330 de novo fala que a petição inicial será indeferida, se a parte for manifestamente ilegítima, ele está também se referindo ao autor e réu. É que a tríade processual, que já falamos em outro vídeo, ela só se completa quando autor e réu está no processo. Autor, réu e juiz. Pode haver mais de um autor, mais de um réu, juiz na primeira instância é apenas um. Quando o artigo se refere a essa manifestamente ilegitimidade, ele está falando do autor e do réu. Então, se essa parte for manifestamente ilegítima, o legislador previu o indeferimento da petição inicial. Se você não sabe o que é indeferimento, aqui você vai encontrar um vídeo que a gente está tratando do indeferimento da petição inicial, conceitos e as consequências. Muito bem, vamos a um exemplo, então, para desanuviar nossas dúvidas sobre essa legitimidade. Por quê? Todo mundo, ou qualquer um, pode mover uma ação judicial, ou seja, ser autor num processo? Todo mundo pode ser réu num processo? Pode. A resposta que se impõe é sim, desde que ele postule ou defenda um direito que seja seu. Você não pode defender um direito que não seja seu, um direito alheio em nome próprio. Não confunda aí com representação processual. São os casos dos menores, das pessoas incapazes, que elas não podem praticar os atos da vida civil, e aí, nesse caso, há os representantes que são
os legítimos, que são pais, genitores, e os legais, que são os curadores ou tutores, pessoas que representam. Uma mãe que requer alimentos para uma filha. De quem é o direito de alimentos? É da filha. Ela está representando a filha. A filha de menor não pode promover uma ação sem representação na justiça, e aí a mãe está representando, mas o direito é da filha. Não confunda essas duas coisas. A gente está falando da legitimidade processual, que é o autor ter direito, ou melhor, não ter direito, o autor ser detentor do direito que ele postula e o réu ser detentor do direito que ele defende. Isso é legitimidade de parte no processo. E essa manifestamente, né? Quando é manifestamente ilegal ou manifestamente ilegítima. Vamos para o nosso exemplo. E esse exemplo é prático. Aconteceu há alguns dias. Eu patrocinei uma causa de pedidos de alimentos em desfavor de um pai que sofreu um AVC. Era um pai muito cuidadoso. Ele tinha uma filha com a namorada, portanto, eles não moravam juntos, e eles pagavam os alimentos com habitualidade, sem problemas, tinha uma relação muito boa, ainda era namorada, só que ele tinha 2 filhos, tem ainda 2 filhos do casamento, do primeiro casamento, que ele já era divorciado. Ele sofreu um AVC, no entanto, e ficou impossibilitado de fazer as transferências costumeiras dos alimentos da filha menor. 2 filhos que ele tem, maiores de idade, de posse dos cartões das contas bancárias dele e das senhas, não sei por que eles tinham as senhas, mas tinham, era a realidade. O pai hospitalizado, eles impediam o contato da filha e da namorada com o pai e pararam de fazer o pagamento dos alimentos. É claro que para a criança foi um transtorno, né? E a ação precisou ser agilizada com muita rapidez. Eu fiz essa ação com uma colega, e a colega, discutindo a ação, falou o seguinte, redigiu a petição, né? E eu fui corrigir com ela e tal, e aí tinha um pedido que era o seguinte, na petição. A petição, naturalmente, era contra o pai, o genitor da menor, pedindo alimentos. Não porque ele não quisesse dar, mas porque os filhos estavam impedindo. Ela primeiro perguntou, Márcia, vou entrar com ação contra os filhos? Não, não vai. Por quê? Ele não foi interditado ainda. Quem é o detentor do direito que você quer? Alimentos. Quem é? É o pai. Ele pode manifestar a vontade dele? Pode, com sinais e com gestos. Então, a gente promove a ação contra ele. Ele é a parte legítima. E aí redigiu uma petição muito bem redigida, e lá no fim tinha um pedido. O pedido era para que a família permitisse o acesso da menor e da namorada ao paciente, ao autor, né, que era um paciente no hospital. Você repara que nesse caso, ele não era parte legítima para ser condenado nesse pedido. Não era. Como a gente está tratando só de um pedido, o juiz não ia indeferir essa petição inicial. Ele ia dar a decisão, depois ia receber a petição, ia mandar citar o réu, e quando ele fosse julgar, ele diria simplesmente que aquele pedido ali era o pedido que ele era parte legítima para aquele pedido. Os alimentos seriam deferidos. Agora imagine que essa ação tivesse sido promovida em desfavor dos filhos dele. Repare, na hora que você se deparar com uma questão sobre legitimidade da parte e você quiser investigar se a parte é legítima ou não, vamos primeiro para o autor, você quer investigar. A pergunta que você vai fazer é o seguinte, o autor é detentor desse direito? E para você chegar à resposta, você tem que ver o fundamento dessa questão, porque uma questão não vem solta. Repare que nesse caso aqui, a gente tem a menor e a namorada e o genitor que sofreu um AVC. Esse é o fundamento dessa ação. Ele está hospitalizado e não está podendo fornecer os alimentos.
não está podendo fornecer os alimentos, mas não está incapaz, ele não foi aí, não houve uma ação de interdição em desfavor dele. Por isso ele continua sendo a parte legítima para compor o polo passivo da demanda. A mãe, representando a menor, que é detentora do direito, entra com a ação contra o pai, que tem a obrigação de prestar os alimentos. Então, mais uma vez, você vai olhar a questão, autor. Vamos lá para esses alimentos. O autor é Sofia. Sofia é detentora desse direito de alimentos? Sim. Repare que se a mãe de Sofia entrasse com pedido de alimento em nome próprio, alegando essa situação com esse fundamento, ela não receberia os alimentos. Porque esse fundamento enseja o direito de Sofia de receber os alimentos, que sempre recebia alimentos constantemente do pai, que no momento está hospitalizado, vítima de um AVC. Com esse fundamento, a mãe de Sofia não pode integrar a lide como autora. Então, você olha o fundamento e pergunta, o autor é detentor desse direito? Se sim, ele é parte legítima. Se não, ele não é parte legítima. E nesse caso, o juiz veria manifestamente, claramente, em outras palavras, que ela não seria. E aí a petição seria indeferida. Agora o réu. Na hora que você vai investigar se o réu é parte legítima, porque não esqueça, essa legislação, o artigo 330, ele está, inciso 2º, ele fala parte. Toda vez que você for analisar, coloque os olhos em direção ao autor e os olhos em direção ao réu. Viu o autor? Agora vamos para o réu. O raciocínio é o mesmo. Com esse fundamento jurídico, em relação a esse pai que sofreu esse AVC e essa filha que quer alimentos, é esse pai a parte legítima como ré? Ou seja, a pergunta é, ele tem a obrigação de prestar os alimentos que são devidos à menor? Se a obrigação estiver com ele, ele é parte legítima. Observe que se a gente tirar o pai e colocar os filhos, eles são detentores com esse fundamento. O pai sofreu AVC e os filhos estão com os cartões e a senha bancária. Isso é fundamento? Não. E por que não é? Porque ele não foi interditado. Os filhos não se tornam automaticamente representantes dos pais, nem de ninguém nesse caso. É necessário que haja uma ação judicial de interdição e o juiz diga, ele está interditado e quem vai ser o curador vai ser A, B ou C. Se você ficou, porém, com alguma dúvida em relação a esse tema, partilha comigo, que a gente traz aqui um vídeo sobre o tema. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá o seu like que você ajuda esse canal a expandir. Um grande abraço, muito sucesso e até o próximo.